Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Tiago novamente. Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula 2 da nossa matéria de síntese bíblica do Antigo Testamento, panorama bíblico do Antigo Testamento. Nós, na nossa primeira aula, passeamos ali pelo Pentateuco, os 5 livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Na semana seguinte, eu enviei para vocês um vídeo bem bacana com uma linha do tempo do Antigo Testamento para que vocês possam se situar em tudo que a gente vai estudar agora. Por quê? Porque os livros históricos, poéticos e proféticos, eles não estão organizados de forma cronológica. Então, vários dos acontecimentos deles, dos livros que às vezes estão lá na frente, aconteceram cá atrás, e dos que estão cá atrás aconteceram lá na frente. Então esse vídeo que eu dei para vocês, que foi um complemento da aula de número 1, ele serviu para vocês terem uma ideia da linha do tempo, dos acontecimentos e dos fatos do Antigo Testamento. Agora nós vamos entrar nos livros históricos, mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus santo, amado, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós te damos graça por mais uma aula, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, aprendendo mais da Tua Palavra, que o Teu Espírito possa nos iluminar e que possamos juntos, meu Deus, aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, livros históricos. Os livros históricos são a segunda classificação de livros do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós aprendemos isso lá em Bibliologia, o Pentateuco, ou os livros da lei, ou a Torá, como chamam os judeus. Nós temos os livros históricos, que são 12. Nós temos os livros poéticos e os proféticos, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. 12 livros históricos do Antigo Testamento são intitulados para contrastar com o restante do Antigo Testamento, que é chamado lei, poesia ou profecia. Por que os livros históricos são chamados livros históricos? Porque eles contam a história do povo de Israel e de Judá. Eles contam a história da nação, do povo de Deus, enquanto povo, enquanto nação. Porque quando Deus institui lá em Abraão a promessa de uma nação, depois vem Isaac, Jacó, Deus transforma Jacó em Israel, muda o nome dele, após aquela batalha lá no Val de Jaboque. Depois Jacó então tem 12 filhos, e esses 12 filhos constituem a nação de Israel. Por que Israel se chama Israel? Porque são os filhos de Jacó. Mas Deus mudou o nome de Jacó para Israel, logo os filhos de Israel deram origem a uma nação chamada Israel. Até hoje, você olha lá a nação de Israel, ela tem origem em Jacó, que passou a se chamar Israel. E esses 12 livros, eles contam a história desse povo, a história da nação, a história dos reis, a história do reino unido de Israel, com seus 4 reis. Começou lá com Saul, depois Davi, depois Salomão, na verdade os 3 reis do Reino Unido. Em seguida já se dividiu entre Roboão e Jeroboão, com o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então uma série de situações vão acontecendo durante esse período, e tudo isso vem bem explícito e bem traduzido, ali, bem exposto nos livros históricos. Eles nos contam a história de um povo, por isso assim são denominados de livros históricos. E o primeiro livro histórico é o livro de Josué. Vamos passar agora a uma análise panorâmica, Vocês se lembram que panorama não é aprofundar em cada livro. A gente vai dar uma visão geral de cada livro.
Porque se a gente parasse para aprofundar cada livro da Bíblia, nós certamente teríamos um curso de 5, 6 anos. Agora, se algum de vocês tiver interesse em aprofundar em algum livro específico, nós temos matérias eletivas em cada livro da Bíblia especificamente. E você pode nos procurar se você tiver interesse em se aprofundar em algum dos livros. Mas agora vamos começar a nossa análise panorâmica do livro de Josué. Glória a Deus. Bom, título. O nome Josué significa o Senhor é salvação, ou o Senhor salva. É o primeiro livro da Bíblia que traz o nome do seu personagem principal como o nome do livro. Porque os 5 primeiros livros nós temos nomes que fazem menção ao tema do livro. Já o livro de Josué, ele é o primeiro livro que traz o nome do personagem principal como nome do livro. O tema. Nos livros históricos, começando com Josué, nós vamos ver se Israel cumpriu ou não a sua missão. Josué é o livro de vitórias e possessão. O livro de Josué nos mostra muitas vitórias, muitas conquistas e avanços do povo de Deus. O livro de Josué, ele apresenta um quadro de Israel outrora rebelde, agora transformado num exército disciplinado de guerreiros, subjugando nações que lhe eram superiores em número, em muitos casos. O segredo do seu êxito não era difícil de conhecer. O Senhor pelejava por eles. Então, o livro de Josué, ele começa ali com a morte de Moisés. Deus começa o livro dando para Josué a notícia de que Moisés havia morrido e encorajando Josué. Você imagina comigo o tamanho da responsabilidade de suceder Moisés. Josué, ele certamente teve receio, teve medo, ele se apavorou. Mas Deus disse para ele inúmeras vezes ainda no capítulo 1, não temas, não te espantes, não tenha medo. A única regra que Deus estabeleceu para ele: não se desvie desse livro da lei. E é o que nós precisamos ter em mente até os nossos dias. Muitas igrejas se desviam do livro da lei. E quando elas se desviam do livro da lei, elas se desviam do propósito e do caminho que o Senhor estabeleceu para elas. Enquanto nós estivermos firmes no livro da lei, o Senhor nos diz: não temas, não te espantes, por onde quer que fores, eu serei contigo. Ele nos garante a vitória, se a gente observar o livro da lei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a frase-chave do livro de Josué? Josué 21:45, que diz assim: palavra alguma falhou de todas que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia! Essa é a frase-chave do livro de Josué, porque enaltece a fidelidade do nosso Deus. Palavra-chave do livro: conquista. É um livro de conquistas e de avanços. Esse livro tem questões interessantíssimas, como, por exemplo, quando Josué orou e o sol parou. Hoje, é claro que com a ciência e a tecnologia de hoje, nós sabemos que não foi o sol que parou, foi a terra que parou de girar. Por isso o sol não se pôs naquele dia. Mas independente do sol ou da terra ter parado, o milagre de Deus foi maravilhoso para que o seu povo avançasse e conquistasse. Aleluia! Os versículos chaves do livro de Josué, você pode anotar, também está na sua apostila, estão em Josué 1:8, Josué 11:23 e o capítulo chave do livro é o capítulo 24. O autor, Josué. O Talmud diz que Josué escreveu todo o livro, com exceção dos últimos 5 versículos, que foi escrito durante o tempo em que vivia em Raabe. Data e esfera de ação, escrito em 1300 a.C., desde a morte de Moisés até a morte de Josué, cobrindo um período de 24 anos, desde 1451 até 1427.
Pastor, tá estranho isso aí, porque começa em 1451 e termina em 1427. Porque quando nós falamos do tempo antes de Cristo, a contagem é decrescente, porque em Cristo zera e começa a contagem crescente depois de Cristo. Conteúdo do livro. O livro trata da entrada na Terra Prometida, trata da terra subjugada, da divisão da terra, quando Josué dividiu a terra para cada um dos filhos de Jacó, né, para cada uma das tribos, na verdade, e da despedida de Josué, quando ele cumpre finalmente a sua missão, né, de entregar a terra para os seus donos, que eram as tribos de Israel, e é quando ele diz aquela célebre frase, né? Se vocês querem servir a Baal, que sirvam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Curiosidades do livro de Josué. Josué registra em parte as campanhas militares compreendidas por Josué na conquista da Terra Prometida e termina com instruções detalhadas para a divisão da terra entre as tribos. Outra curiosidade é que quando jovem, Josué serviu no tabernáculo. Lá em Êxodo 33:11 você pode ver isso. Ele e Caleb foram 2 entre os 12 espias que trouxeram um relatório favorável. Você pode ver isso lá em Números 14, 6, 9 e 30. Né? Por fim, outra curiosidade, no final das peregrinações, Moisés foi divinamente orientado para designar Josué como seu sucessor, por ser um homem em que há o Espírito. Você pode ver isso lá em Números. E que junto com Caleb perseveraram em seguir ao Senhor. Gente, que coisa maravilhosa, né? Imagina não sei se vocês sabem, mas saíram do Egito, a Bíblia fala em 600 mil homens. Isso dá aproximadamente 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. De 2 milhões de pessoas, só 2 homens entraram na Terra Prometida. Pastor, como assim só 2 homens entraram na Terra Prometida? Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, eu estou dizendo para vocês que 1.998.998 pessoas morreram no deserto. Pastor, então só entrou Josué e Caleb? Claro que não. Existiu uma geração inteira que nasceu no deserto. E essa geração que nasceu no deserto entrou na Terra Prometida. Porém, aqueles que saíram do Egito por murmurarem contra Deus, todos morreram no deserto. Aí você imagina, Josué e Caleb foram os únicos que não murmuraram, que creram desde o início. E o que o Senhor fez? Deu a eles a honra de entrar na Terra Prometida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Alguns pontos em destaque do livro de Josué. Primeiro, o chamado de Josué. A prostituta Raabe, que preservou os espias, e isso lhe foi imputado como justiça, tanto que ela é uma das poucas mulheres que nós encontramos na genealogia de Jesus Cristo, na descendência de Jesus Cristo. A travessia do Jordão a pés enxutos, com a presença da arca. O príncipe do exército de Deus aparece para Josué, glória a Deus, isso é maravilhoso. A conquista de Jericó, o segredo da vitória, a ordem de Deus, o silêncio, a fidelidade e a santidade. Deus fala, né, que é para os homens se santificarem, que o Senhor faria maravilhas no meio do seu povo. Isso vale para nós nos nossos dias. Para que Deus faça maravilhas em nosso meio, nós precisamos nos santificar todos os dias. Aleluia. O sol e a chuva se detêm e o grande desafio do ministério de Josué. Gente, que lindo o livro de Josué. Juízes. Título, Juízes. Recebe esse título do fato de registrar as atividades de 12 homens e uma mulher, chamados juízes. Por que isso? Quando Moisés morreu, Moisés deixou Josué como líder do povo no seu lugar. Josué, embora tenha sido um grande líder militar, ele não preparou um substituto. Daí você vê
a importância e a necessidade de fazer discípulos. Josué morreu e não deixou um sucessor. Portanto, Israel passou a ser governado por juízes que julgavam o povo. E foram 12 homens e uma mulher que a Bíblia apresenta a sua história. A nova geração fez aliança com as nações pagãs. E sabe qual foi o resultado disso? Idolatria, imoralidade. E isso lhes trouxe o juízo de Deus na forma de escravidão para aquelas mesmas nações que eles deveriam ter subjugado. A história do livro pode se resumir em 5 palavras: pecado, servidão, súplica, salvação e silêncio. Meus queridos, é muito interessante o livro de Juízes, porque ele pode ser definido como um círculo vicioso. O povo era livre, cheio de Deus, da presença de Deus e das bênçãos de Deus. No momento de alegria, de paz e de fartura, o povo se aliava aos povos pagãos, abandonava a Deus, servia a ídolos e caía em pecado e em desgraça. O que acontecia com isso? Se afastava de Deus e eram feitos de escravos, servidão. Depois de um tempo de silêncio de Deus, em que o povo estava distante dele, o povo se lembra do Senhor, das suas promessas, clama, suplica, e Deus levanta alguém, um juiz, para trazer salvação àquele povo. Só que depois de um tempo, o povo cai exatamente nos mesmos problemas. E é um círculo vicioso que acontece até Saul subir ao trono. Então, durante todo o período dos juízes. Versículo-chave. Naqueles dias não havia rei sobre Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O capítulo-chave é o capítulo 2. Qual a palavra-chave? Derrota e livramento. Se o livro de Josué foi um livro de vitória e conquista, o livro de Juízes é um livro de derrota e de livramentos de Deus. Autor desconhecido. Segundo a tradição judaica, o autor foi Samuel, mas não existe nenhuma prova de que Samuel tenha sido o escritor do livro dos Juízes, embora haja sim uma possibilidade. A data e a esfera de ação do livro foi escrito no ano 1200 a.C. e o período foi um período de 350 anos de história em Canaã, aproximadamente. Conteúdo: morte de Josué, as apostasias, cativeiros e libertações de Israel e, por fim, a anarquia em Israel. Curiosidades do livro de Juízes. Ninguém foi capaz de uma liderança igual a de Josué. O círculo quádruplo, que era com pecado, servidão, súplica e salvação, ele se estabeleceu várias vezes. Esse círculo quádruplo também pode ser visto como rebeldia, castigo, arrependimento e restauração. Rebeldia, castigo, arrependimento e restauração. Aconteceu várias vezes a partir da morte de Josué. Os juízes foram escolhidos entre diferentes tribos. Nem todos eles exercem jurisdição sobre todo o território. Alguns só sobre a sua tribo específica. A influência de alguns foi sobre toda Israel e a de outros foi local sobre a sua tribo. 3. Eles não expulsaram o povo conquistado das terras de Israel. Era para eles terem feito isso, mas não fizeram. Não deram ouvidos ao alerta do anjo do Senhor. Verifica-se uma falha no ensino de geração para geração. Cuidado esse tomado por Moisés e esquecido por Josué. Olha que coisa interessante. Moisés, ele viveu toda a saída do Egito e toda aquela geração com ele. E ele ensinou as palavras do Senhor, as leis do Senhor para aquele povo. Quando Moisés já está velho, toda aquela geração morre no deserto, uma geração nova se levanta. Moisés tem o cuidado de, no livro de Deuteronômio,
Lembra que eu falei com vocês em bibliologia e também aqui nessa aula de panorama que Deuteronômio significa repetição da lei? Moisés ele fez questão de repetir a lei para ensinar novamente a lei do Senhor para aquela nova geração que estava surgindo. Josué, as preocupações dele eram vitórias militares e ele acabou não se preocupando com esse aspecto. Resultado disso, uma geração com uma falha muito grande no ensino do Senhor e resultou naquele ciclo quádruplo: rebeldia, castigo, arrependimento, restauração. Deus usou as nações pagãs para provar Israel. Gideão, e novamente a queda do povo. Antes de Gideão, na verdade, a juíza Débora e a morte de Císera. Tudo isso nós encontramos no livro de Juízes, né? A morte de Abimeleque, Sansão, o filho de um mistério que é ensinada por um anjo, como lidar com Sansão. O enigma de Sansão, a fortaleza do espírito nele, tudo isso é bem interessante, né? Eu vou deixar uma questão aqui para vocês pesquisarem, né? Jefté, um dos juízes de Israel, ele prometeu oferecer o primeiro que viesse ao encontro dele em holocausto, quando ele voltou da batalha, e veio a sua filha. Ele realmente sacrificou sua filha em holocausto? Essa é uma pesquisa que eu quero que vocês façam. Então, assim, nós terminamos o livro de Juízes. Ruth. O livro de Ruth tem o título como o nome da sua personagem principal, Ruth, que era uma moabita, e que fez um voto de fidelidade à sua sogra Noemi e livrou o povo de Deus da fome e da desgraça. Tema: o livro de Juízes fornece, como se vê, um quadro muito triste de Israel. Ruth nos dá um quadro luminoso desse período em relação à fidelidade e beleza de caráter de certos indivíduos. A história é duplamente interessante pelo fato de ser uma gentia a sua heroína. Gente, isso é muito legal mesmo. Ruth nem mesmo era israelita, mas ela foi uma heroína do povo de Deus e foi avó de Davi. Portanto, Ruth, ela está também na genealogia de Jesus. Ruth e Boaz foram os pais de Jessé, que foram os pais do rei Davi. Aleluia. Palavra-chave: genealogia. E a última palavra do livro revela seu valor principal. Qual é a última palavra do livro? Vai ficar para vocês pesquisarem. Versículo-chave é o capítulo 1, verso 16, e o capítulo 3, no seu verso de número 11. E o capítulo principal é o capítulo de número 4. Autor do livro. A tradição judaica atribui a Samuel a autoria deste livro. Data e esfera de ação. Escrito provavelmente no século... No século 11 a.C. O livro abrange um período de 10 anos, provavelmente durante o tempo de Gideão. Conteúdo. Usando as atitudes e comportamentos de Ruth, podemos dividir o livro da seguinte forma: 1. Ruth decidindo. 2. Ruth servindo. 3. Ruth descansando. E 4. Ruth sendo recompensada. Curiosidades do livro de Ruth. Em Ruth, os acontecimentos apresentados são contemporâneos da primeira metade de Juízes. Em contraste com o período de lutas e derramamento de sangue, encontramos esse encantador idílio, ou essa encantadora história, reconhecido pela literatura mundial como uma obra-prima de narração. É um livro narrativo maravilhoso, né? O livro de Ruth. O livro é mais do que um quadro da vida pastoral, pois por trás de uma história de fidelidade de Ruth,
Existem explícitas implicações da obra redentora de Cristo, é verdade. O livro de Ruth é um livro de redenção, ele nos ensina o conceito de redenção, né? Boaz, o parente remidor, aponta para Cristo. E Ruth representa aqueles que entram na nova vida através da confiança dele. Gente, Ruth é um livro lindo. Eu sugiro que vocês leiam, se vocês ainda não leram. É significativo que Boaz e Ruth sejam mencionados na genealogia de Jesus Cristo. 5. Alguns destaques do livro. A decisão de Ruth, as características de Ruth, né, decidida, trabalhadora, sincera, e o resgate de Ruth por Boaz. É bem legal. Esse livro é um livro maravilhoso. Eu sugiro que vocês leiam com o coração aberto, que vocês vão aprender bastante com o livro de Ruth. Tá bom? Vamos ficar por aqui, porque senão vai ficar muito grande essa aula. Essa matéria é uma matéria um pouquinho mais longa. Nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Cada aula a gente vai ver 3, 4, 5 livros, dependendo do tamanho dele, para as aulas não ficarem muito grandes. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.